Parece brincadeira o que eu vou falar pra você, mas se você começar a olhar o copo meio cheio, vai te ajudar bastante na sua vida, a realizar os seus objetivos principalmente. Porque quando você é uma pessoa que só enxerga o copo meio cheio, você é aquele tipo de pessoa que qualquer problema se resolve na sua mão, mesmo que seja um problema difícil de se resolver. Estou te dizendo isso porque eu sempre tive o hábito de enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Estou falando disso por causa de um copo. Tem gente que enxerga o copo meio vazio e tem gente que enxerga o copo meio cheio. Aonde eu quero chegar com isso? Tem pessoas que sempre vai olhar o lado negativo da situação, seja ele qual for, e ela não vai conseguir resolver determinados tipos de problemas na vida dela e ela vai estacionar. Ela vai parar e isso vai impedir o crescimento dela. E provavelmente essa pessoa vai viver ciclos repetitivos. Isso é a lei do universo. Quando você não aprende determinado assunto, determinado problema, quando você não aprende algo que o universo colocou na sua vida, o universo traz novas situações com a mesma situação. Ficou repetitivo. O universo traz novos acontecimentos, novos movimentos para sua vida, mas com as mesmas situações daquilo que você precisava aprender para evoluir nesta matéria, neste plano físico. E quando você tem o hábito de enxergar o copo meio cheio, você é aquela pessoa que costuma ser mais positivista, é uma pessoa mais otimista, você olha o problema e já consegue criar na sua mente alguma solução para aquela determinada para aquele determinado assunto, para aquela coisa que está te travando ali no momento. E na vida da gente, quando a gente está vivendo o dia a dia nas coisas, não é diferente a gente desenvolver o hábito de solucionar coisas que parecem ser impossíveis. E todos nós estamos, de alguma forma, sendo testados a colocar a nossa criatividade para resolver alguns problemas na nossa vida. Eu vou te contar uma história minha que foi muito importante para mim no meu desenvolvimento profissional, mas também no meu desenvolvimento pessoal como humano, que foi sair do Brasil e estudar inglês fora do Brasil. Nessa época, há muito tempo atrás, mais ou menos na fase dos 20 anos, dos 23 aos 25, dos 23 aos 28. Eu tive uma fase muito difícil na minha vida. Eu já morava em São Paulo, só que eu tinha muita dificuldade financeira, não sabia fazer gestão financeira, eu era um cara extremamente descontrolado financeiramente. Provavelmente eu estava com o nome sujo nessa época, eu nem lembro se eu tinha nome limpo ou nome sujo, mas provavelmente eu não fazia controle e gestão financeira. Porque eu era um cara gastador, eu acreditava que tudo que eu ganhava eu gastava no dia de hoje, eu não pensava no dia de amanhã, eu não imaginaria que eu chegaria nos 40 como eu tô hoje, né? Eu só achava que vou viver hoje, amanhã Deus pertence e a vida que segue. E eu lembro que eu estava com muita dificuldade de passar numa entrevista da aviação, do qual eu queria para ser comissário de bordo, e era um sonho meu passar numa entrevista para trabalhar na aviação, só que eu precisava do inglês, e o inglês ele me barrava de alguma forma, porque eu sempre parava nessa etapa nas entrevistas da aviação. E isso estava me frustrando, porque por mais que eu pagasse uma escolinha de inglês na época, não era a mesma coisa, né? Ninguém ia para a escola para ensinar você a passar numa entrevista em inglês. E eu tinha certeza que um intercâmbio ia resolver e destravar o meu idioma. E foi isso que eu fiz. Só que eu não tinha dinheiro, o trabalho que eu tinha mal dava para pagar as contas, e eu era um cara extremamente fodido. Literalmente, essa é a palavra, eu não tinha dinheiro para nada. Eu estava num casamento que também estava vivendo uma crise de casamento, basicamente. A gestão financeira dentro desse casamento era péssima. A gente não estava muito assim
como é que eu posso dizer? A gente não era uma pessoa organizada, sabe? Financeiramente. Então eu tive uma criança, sabe? De repente tive um estalo e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir melhorar minha vida financeira e conseguir trabalhar na área que eu sempre sonhei da minha vida. Senão eu vou continuar fadado a continuar a ser a mesma pessoa, ganhando esse mesmo salarinho e eu não vou crescer, eu não vou evoluir. E aí eu lembro que eu tinha um único cartão de crédito, que se eu não me engano era de um banco bem famoso, e esse cartão de crédito tinha um limite alto de mais ou menos uns 15 ou 20 mil, não lembro o limite exato. E eu falei, olha, eu vou me atirar, vou jogar no mundo e eu vou fazer esse intercâmbio. E aí eu tinha pedido para sair de uma empresa, eu encerrei meu contrato e eu falei, eu vou comprar a minha passagem com esse cartão de crédito e eu vou fazer o meu intercâmbio com esse cartão de crédito. Eu lembro até que eu tinha fechado meu intercâmbio com a STB, que é uma agência de intercâmbios muito conhecida até, se eu não me engano foi uma STB de São Paulo mesmo que eu fechei. E aí eu fechei o homestay, que é onde você se hospeda lá no exterior. Fechei a escola com o cartão de crédito e ainda comprei a passagem aérea com o cartão de crédito. E eu lembro que o dinheiro que eu peguei da rescisão do emprego, eu levei, que se eu não me engano eram uns 3 mil reais, 3.500. E eu converti para a moeda, para o euro, para poder fazer intercâmbio na Europa. Resumindo, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Essa frase sempre ficou na minha cabeça. E aí eu lembro até que um amigo meu me perguntava, e depois como que você vai pagar quando você voltar? Eu falei, ainda não voltei, então não vou sofrer por antecipação. Tudo pode acontecer. Vai que eu arrumo um emprego lá, vai que eu ganho um dinheiro na loteria, vai que eu recebo uma ajuda do universo. Eu não sei o que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é o meu nome ir para restrição, para meu nome sujar e depois eu ter que trabalhar e pagar para limpar esse nome. Só que se eu não destravar o meu inglês, eu não vou conseguir passar numa entrevista aérea. Eu vou continuar afadado a sempre trabalhar a sempre aceitar trabalhos do qual eu não estou satisfeito e não vou conseguir realizar meu sonho de entrar na aviação. Eu falei, fui com a cara e a coragem, fui sozinho, primeira viagem que eu fiz para o exterior sozinho, tremendo de medo, pegando avião pela primeira vez, indo para um país que eu não conhecia, que era Malta. Cheguei lá, me enturmei com os brasileiros de lá, entrei naqueles grupos e começaram a me dar dicas, mas fiquei bem esperto porque sempre falam que brasileiros no exterior querem aplicar golpe nos outros brasileiros. Não aconteceu nada disso comigo, muito pelo contrário, fui muito bem recebido e foi lá que eu destravei o meu inglês. Foi lá no dia a dia, perguntando as coisas, como comprava, como pegava um ônibus, como fazia uma compra dentro de uma loja de roupas, como fazia turismo no local e indo para a escola de manhã todos os dias, que era o combinado, né, de ir estudar de manhã e à tarde ficar livre para você conhecer lá o país e a cidade, que era Malta. Para mim foi uma experiência incrível. E foi graças a essa experiência que na volta eu consegui fazer uma entrevista da Gol Linhas Aéreas e entrei como comissário de bordo. E destravou o meu inglês de fato, porque só na escolinha, se eu continuasse, eu não teria passado. E por mais que eu pagasse um professor, como eu já estava pagando há um tempo, não era a mesma coisa. Eu precisei vivenciar a cultura de ir para lá, desbloquear esse medo de sair do país sozinho e ir viver essa experiência para poder destravar esse inglês. E aí, onde eu quero chegar com essa história? Que muitas vezes a gente vai precisar colocar a cara, sabe? Criar coragem da onde não existe para solucionar problemas do qual a gente não enxerga a solução. E o meu problema na época era esse inglês que me travava, sabe? Ele era uma barreira. Eu já tinha feito várias vezes entrevista na aviação e eu não passava por causa desse inglês. E eu não tinha dinheiro para fazer esse intercâmbio. Eu fui com o cartão de crédito, eu passei tudo no cartão. Eu lembro que eu tinha parcelado. Eu voltei, sujou meu nome, eu renegociei essa dívida, paguei essa dívida depois, arrumei outro trabalho na área. E eu consegui, não foi rápido assim passar na entrevista da Gol, eu ainda voltei a trabalhar com outras coisas quando eu voltei para o Brasil, mas eu consegui passar, coisa de 6 meses depois, entende? Então, pior seria se eu tivesse continuado esses 6 meses aqui no Brasil e nada teria mudado
do meu inglês, nada teria mudado das minhas ações. Eu ainda ia continuar pedindo em oração para eu poder passar na entrevista, eu ainda ia continuar batendo na mesma tecla, tentando fazer as entrevistas novamente, sendo que eu não tinha melhorado o meu inglês se eu não tivesse dado as caras e ter feito esse intercâmbio para fora do Brasil com o que eu tinha na época, que era aquele cartão de crédito. E muita gente hoje tem medo, às vezes, de arriscar, tem medo de dar o próximo passo, de aceitar o desafio, de enfrentar dificuldades, porque eu enfrentei dificuldades, né? Eu enfrentei dificuldades de ter que controlar o uso do dinheiro lá, porque, por exemplo, eu não poderia gastar como um turista, eu tinha que ter consciência de tudo que eu ia comer durante o dia, durante a noite, eu tive que ter consciência com os meus gastos e não sair gastando adoidado, porque eu estava lá com um propósito, que era aprender o idioma para eu poder voltar e conseguir uma profissão da qual eu sonhava no Brasil. E isso para mim foi muito importante, porque eu fui com um objetivo e voltei com esse objetivo, né? E eu acredito que hoje o que faz muita gente ficar travada é o medo de dar o próximo passo, porque quando você tiver um problema que está travando você, talvez você vai ter que desenvolver uma criatividade da qual você nem imagina. Você vai ter que colocar a mente aí para trabalhar, para solucionar esse problema, porque é isso que o universo, é isso que o Criador espera de nós. Que a gente crie coragem para resolver os desafios que aparecem na vida da gente. E depois disso, eu acredito que a minha vida, ela deu um salto, porque eu não vejo mais os problemas como um copo meio vazio, entende? Eu quero dizer que qualquer situação adversa que entra na minha vida, que eu sei que às vezes ela parece impossível aos olhos da carne humana de se resolver. Às vezes esse problema ele parece muito difícil de se resolver, mas eu sei que tudo aquilo que é difícil, alguma coisa tem para me ensinar. E eu sempre enxergo o copo meio cheio e não meio vazio. Eu não consigo observar as situações difíceis como um problema que não vai ser resolvido, porque aquilo que não tem solução, ele tem algum propósito de me ensinar. E aquilo que tem solução provavelmente vai me desenvolver em alguma área da minha vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela espiritual. E quando você começa a observar todas as situações que acontecem na sua vida, em algum momento, seja nos relacionamentos, seja no profissional, seja no espiritual, porque a gente todo momento está passando por alguma dificuldade. Quando você começa a observar o copo meio cheio, você começa a ser uma pessoa mais otimista. Para você não vai ter dor de cabeça, para você não vai ser isso que vai te desequilibrar, não vai ser isso que vai travar você de dar o próximo passo e atingir os seus objetivos, porque você já entendeu que se o problema é tão difícil e você não consegue resolver, alguma coisa esse problema está tentando te ensinar. E é aí que você tem que desenvolver a sua criatividade, da maturidade de vida que você já tem para poder resolver essa situação. Nada é impossível quando você tem força de vontade, quando você quer aprender, quando você quer se desenvolver e crescer como humano. Porque é esse o propósito de estarmos aqui vivendo nesse corpo, nessa matéria. A gente tem que superar esses desafios. A vida ela é basicamente como um jogo de videogame. Você vai superando e vai passando as fases desse jogo até você chegar ao nível de maturidade, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela maturidade de vida, de bagagem de vida, porque quando você senta para conversar com um senhorzinho ou uma senhorinha de idade, o que eles mais compartilham com a gente? As experiências que eles tiveram na vida. E é esse o propósito da nossa vida: aprender, amadurecer e levar todo esse conhecimento, essa bagagem que a gente atingiu dos desafios que enfrentamos para uma nova existência, ganhando mais consciência, entendendo como funciona esse universo, jogando o jogo da forma que tem que jogar, porque muitas vezes a gente não entende e fica se questionando por que eu passo por esse problema, por que eu estou com essa dificuldade, por que, meu Deus, que só eu estou passando por isso, e na verdade não é só você, meu bem. Às vezes é eu, às vezes são outras pessoas que também podem estar passando pela mesma situação, e cada um está tendo a sua dificuldade de acordo com aquele fardo que você sustenta, aquele fardo que você aguenta, porque o Criador, ele sabe exatamente o tanto que cada um de nós
pode aguentar carregar esse fardo. E eu tenho certeza que se você estiver passando por alguma situação que esteja te impedindo de dar o próximo passo, de atingir um sonho ou um objetivo de vida, eu tenho certeza que você vai superar. E quando esse problema parecer impossível, acredite que você tem o potencial e as ferramentas necessárias para resolver, porque a gente sempre alcança o resultado que a gente quer quando a gente tem força de vontade e quando a gente tem uma fé inabalável de acreditar que tudo isso daqui é transitório e nós vamos superar qualquer desafio. Entendeu? Então é isso, eu queria compartilhar com você essa história, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você está passando por algum desafio, se eu puder te ajudar, vou te responder. E eu te espero te ver aqui nos próximos vídeos. Até lá!